Senhores, senhores, senhoras e senhoritas, rapazes, mocinhas e moçolhas, é um prazer imenso e inenarrável revê-los e revê-las, pedindo mais uma vez desculpas pela voz, o professor está um pouco rouco, tá? Hoje nós vamos falar de um assunto bacana, de um assunto que normalmente atrapalha a vida do aluno, que é o quê? Concordância. E quando nós falamos em concordância, o aluno ele tende a ter uma dificuldade devido ao grande número de questões, de regras, de exceções. E nós vamos quebrar todos esses paradigmas e deixar claro ao candidato que o que quebra, na verdade, o que soluciona a dificuldade da concordância é a resolução de questões, tá certo? Então, primeiro ponto, regra básica, regra geral da concordância. Verbo e termos relacionados concordam com o sujeito. Vou colocar aqui para vocês lembrarem. Verbo e termos relacionados concordam com o sujeito. Para ser mais exato, com o núcleo. O núcleo do sujeito. Olha para cá, depois copia, não vou apagar muita coisa aqui não. Olha, o meu primo está adoentado. Quando eu digo o meu primo está adoentado, qual é a pergunta que nós fazemos para conseguir identificar o sujeito? Quem está adoentado? A resposta vai ser o meu primo. Aqui também, os meus primos estão adoentados. Vejam que está aqui nesse momento é o quê? Verbo de quê? De ligação. Adoentado é a característica do sujeito, então é o predicativo do sujeito. Vejam como vocês já estão bacanas, que já estão começando a identificar de maneira muito prática os elementos. Mas o nosso foco... Boa noite, jovem. O nosso foco realmente não é olhar a classificação. O nosso foco é entender que, observem, que primo, que é o núcleo do sujeito, está no masculino singular. Automaticamente, todos os elementos relacionados a ele vão concordar também no masculino singular. Vejam que quando eu passo o elemento para o plural, todos os termos correlacionados também vão para o plural. Esse é o nosso primeiro ponto de análise. Para quê? Para não fazer o aluno decorar aquele emaranhado de regras, porque não funciona. Se você decorar, você acaba se atrapalhando. Decorar não é coisa de... Você era da turma da manhã, não era? Mas migrou de vez para a noite. Rapaz, abandonou os coleguinhas, né? Tá triste, o pessoal. Olha só, atenção. Não, foi outra coisa. Os caras ali são foda, os caras. Principal problema, qual é a principal maneira para fazer o aluno errar? É utilizando regra de concordância? Não. O principal artifício, o principal subterfúgio para fazer o aluno errar é confundindo a mente do aluno. Porque regra, eu coloquei aqui algumas regras. Regra por regra, você estuda, você acaba até... Eu não gosto nem dessa palavra. Alô? Você acaba decorando. E quando você decora, você fica muito limitado. É bem mais fácil, repito, é Morena, você confundir a mente do aluno do que você usar a regra. Porque se o aluno decorou a regra, ele vai lembrar da regra e vai acertar. Quando eu digo, vejam, o resultado das pesquisas realizadas apenas atesta ou atestam problemas? E aí, jovem? Atesta? Com vontade, meu jovem. E aí, professor? O hardware do software do resultado, atesta ou atesta? É desenrolada. Não consigo nem dar aquele grito do tá vendo o inimigo. Eu vou tentar juntar força. Tá vendo o inimigo? Tá vendo o inimigo? O Exu da reprovação querendo te levar?
Meu amiguinho, lá do Geraldo, você não, que está do seu lado. É gente boa. O celular e chega, pega melhor, pega 4G o celular perto dele. Desenrolado, desenrolado. Atesta ou atestam? Fale o que vier no seu coração. Atestam. Isso é o que o inimigo quer fazer na tua vida, mas ele não faz porque tio Jota está aqui, te mostrando a luz da aprovação, esperando que você fique aberto para receber todas as informações. Ele faz, vejam se isso não é safadeza. Ele coloca o núcleo, que é o resultado. Quem atesta são as pesquisas, são realizadas, é apenas quem vai atestar, é o resultado. Mas o bicho é tão filho da peste, o bicho é tão miserável, é tão cocada de catota, que ele coloca, e aí, moral, ele coloca o núcleo do sujeito no singular, aí coloca um elemento no plural, outro elemento no plural, outro no plural, outro no plural. Porque a tendência do candidato é olhar logo para o que está mais perto. E aqui eu ainda fiz de maneira muito parcimoniosa, porque ele afasta mais. Ele coloca o resultado das pesquisas realizadas nas escolas públicas participantes dos exames de seleção para obtenção de vagas nas faculdades federais. Atesta ou atestam? Porque quem atesta? É o resultado, ele vai afastar ao máximo. Então, o primeiro ponto é você ter visão, ter tino para entender o núcleo da informação. Se é o resultado, poderia ser o resultado de qualquer coisa. E eu não vou quebrar, a cabeça do aluno. Eita. Agora melhorou. Esquentou. Eu não vou quebrar a cabeça do aluno dizendo o núcleo do sujeito está aqui, das pesquisas realizadas é adjunta nominal. Não, esqueça isso. Pense no núcleo da informação e pense que o núcleo da informação vai ser afastado ao máximo para derrubar o candidato e vocês não serão derrubados, tá certo? Da mesma forma, acontece de maneira inversamente proposta. Ó. As letras do funk nacional refletem ou refletem a realidade. Por quê? E isso é o funk? Não, quem vai refletir são as letras. Vejam que aqui eu fiz justamente o contrário. Eu coloquei o núcleo no plural, aí coloquei um elemento no singular, outro no singular, outro no singular, outro no singular. Porque a tendência do candidato, a tendência daquele aluno que não está preparado, a tendência do seu concorrente, a tendência daquela pessoa que está em casa a esta hora assistindo Patrulha Canina, ele vai olhar para quê? Para o que está mais próximo. E vocês vão olhar para o núcleo. Se é o resultado atesta. Se são as letras refletem. Aconteceu ou aconteceram no final de semana acidentes? E agora? Porque o que aconteceu, aconteceram? Muito bem. Vejam como ele tenta afastar o núcleo da informação do seu verbo. Por quê? Isso é um artifício muito prático, que é embriagar o aluno. Tentar confundir a mente do aluno, fazer uma confusão mental. Então, se são acidentes aconteceram. Então, nosso primeiro pensamento, nossa primeira ideia é justamente essa. Olhar o núcleo da informação, tá bom? Beleza? Qual é a segunda fórmula mágica para fazer o aluno errar? Verbos impessoais. Lembra da musiquinha do Eita! Que legal! Verbo impessoal não tem plural. É um funka! Tá, até viu? Tá acústico. E tem a buzininha no final. Eita! Que legal! Verbo impessoal não tem plural. Eita! Que legal! Verbo impessoal não tem plural e quer deixar de ser ativo e quer virar passivo. O que é que você faz? Pega o que tá na frente e bote atrás. Eita!
Doentia, é só lembrar. Doentia, que legal. Verbo impessoal, daqui a pouco ele aparece aqui. Desde a turma, quem fez turma da PM aqui? Lembra que do nada ele aparecia com aquelas asas, né? Eita, que legal. Os caras balançam da orelha, que legal. Verbo impessoal não tem plural. Quais são os dois verbos impessoais clássicos? Os clássicos. Primeiro, o verbo haver. Sempre que ele aparece, ele é impessoal? Não. Verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é considerado impessoal. Se ele é impessoal, não tem plural. Que legal. No fim do ano eu sou pemal. Já pensou, galego, tu na polícia? Agora... Mãe, passei, olha, você soldado vai ser tão bonito, minha formatura com as luvinhas brancas. E... Havia ou haviam alunos aplicados? Havia, muito bem. Havia, porque o verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. E é agora que vem o pulo do gato. Deve haver ou devem haver alunos aplicados? Tá vendo? O inimigo, o capiroto. Tá vendo? Isso é ele. É ele querendo. Mas entenda que o aluno que está estudando, ele cria essa... Lógico, está no singular, o aluno sabe da regra. Ele sabe da regra que ele está estudando. Mas vem o inimigo e não joga mais uma casca de banana, não. Porque jogou a casquinha de banana, você... Viu? Tira a casquinha de banana. Ele joga uma casca de jaca em piso de porcelanato ensaboado. Não tussa não, não tussa não. Porque essa... E, bicho, não, você não é o único. Quem está estudando pensa dessa forma. E propositalmente eu coloquei isso dessa forma. Professor, o haver está no singular, então deve ser devem. Nós falamos de verbo aqui. Regulares, irregulares, anômalos. Falamos, não falamos aqui na sala? Verbos regulares. Quer ver? Verbos regulares são aqueles que não alteram o radical. Verbos irregulares alteram o radical. Verbos anômalos trocam de radical. Verbos defectivos faltam conjugações. Verbos abundantes sobram conjugações. E os auxiliares são os verbos o quê? Tá vendo? É o chumbeta. E é aí que quando eu falo chumbeta, o candidato diz, professor, para que essa brincadeira? Tudo tem um fundo. Tudo tem um fundo. O que é que o chumbeta faz? Chumbeta, do verbo chumbetar. Chumbeta e chumbeta, né? A metafonia. Pessoal, qual é o sonho? Vê que aqui deve haver o verbo deve, é um verbo que acompanha outro verbo. Aqui eu tenho um verbo o quê? Auxiliar, um verbo chumbeta. Concordam? Verbo auxiliar e verbo principal. Qual é o sonho do chumbeta de polícia? Qual é o sonho do chumbeta de político? Qual é o sonho do chumbeta de verbo impessoal? Ser verbo impessoal. O verbo impessoal, Mago, ele transmite a sua impessoalidade. Então, por ele ser impessoal, ele não vai ter plural, nem vindo sozinho, nem vindo acompanhado. Lembra disso. Porque o outro é o chumbeta. Se o outro é o chumbeta, ele quer estar na cola. Rapaz, tu é impessoal? Sou não, mas meu amigo é. Tá certo? Então, o verbo impessoal, ele transmite a sua impessoalidade. Não confundam, por favor, pelo amor de Deus, Padrinho Cício, Beato Salu, Frei Damião, Antônio Conselheiro que virá na cauda de um cometa. Não confundam o verbo haver, no sentido de existir, que é um verbo impessoal, com o verbo existir. Por quê? Bastou só um pedacinho de queijo. O verbo haver, ó o nó, vou dar um nó e vou desatar. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. Não tem plural. Já o verbo existir é um verbo como outro qualquer. Então,
tem plural. Pô, vendo, professor? O que é que o aluno faz? O que é que o aluno faz, Mago? Ele bate uma palma e cruza o braço. Ou se, professor, por quê? O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal, não tem plural, e o verbo existir não é impessoal, é um verbo normal. Fácil. É só conjugar. Eu consigo conjugar o verbo haver, eu avo, tu aves, ele. Se eu não consigo conjugar, é porque não tem sujeito, então não tem plural. Eu consigo conjugar o verbo existir? Eu existo, tu existes. Então, se eu consigo conjugar, é porque tem sujeito. Se tem sujeito, ele segue as regras de concordância. É só lembrar disso. Não precisa decorar. Não decora. Decorar, minha amiga rica. O Lucas. Ah, o Lucas. Decorar é coisa de quê? De pobre. É coisa de pobre. O pobre decora. O rico conceitualiza. Chegue na casa do pobre, é tudo decoradinho. É tapete na parede, é capas para sofá das lojas Imperador, é patinha de porcelana, é cachorro de gesso. É. Mas é aquelas pena roxa bem grandona no cantinho. É decorado, tudo decorado. Professor, na casa do senhor não tem isso. Tem nada, casa do senhor é aquela parede de textura, um arte abstrato e o painel com aquela televisão de LCD de 60 polegadas. Eita, que é isso, cara, que é isso? Pobre é decorado. Na cozinha, Mago, na cozinha do pobre, olha em cima da geladeira. Fosse pinguim era bom, pinguim é vintage. É um liquidificador com vestidinho, pô. Combinando com o vestidinho do botijão de água, que tá vazio faz 3 dias. Margarina, pote de margarina guardando feijão. É patinha, é elefantinho de porcelana, é vaquinha, é pano de prato com o dia da semana. Lá em casa é uma inverter. Um cooktop. Um cooktop. Não, não é um cooktop, calma. É um cooktop. Okay. Tá vendo? Tá vendo? Tem isso não. O paninho é Perfex, acabou-se. 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 Não é aquele armário que abre, quando abre faz assim. Quando você fecha, tem que levantar para conseguir fechar. Né? Então, vocês não vão decorar, vocês vão... Eu não gosto nem de brincar assim, porque às vezes eu brinco, a pessoa fala, tem em casa. Próprio professor. Eu não gosto de você falar isso, mas eu tenho lá em casa, no bujão de gás, tem um vestidinho e fica um negócio de caixa de fósforo, assim, logo do lado, assim, que é para não perder. Então, olha só. Verbo haver no sentido de existir é impessoal, e o verbo existir não é. Portanto, se eu fosse trocar aqui o verbo haver pelo verbo existir, ficaria como? Aqui. Existiam alunos aplicados. Por quê? Se o verbo existir é um verbo normal, alunos aplicados seria o quê? Plural, seria o sujeito. Entendeu? Deve existir. Como ficaria se eu colocasse aqui o verbo existir? Devem existir. Porque concordaria com alunos aplicados. Aí o aluno pobre, o que é que ele faz? Decora. Não decore, pelo amor de Deus. Não decore. Morena. Não decore. Tu não decora. Chega na casa do pobre. Só lava o calcinha com sabonete. Vai juntando, vai acabando o sabonete do banheiro, aí vai juntando, faz aquela bola desse tamanho. Um sabonete napolitano, vermelho, amarelo, azul. Todo colorido, que é para lavar as coisas. Não decora. Porque se você pensar, professor, então apareceu o verbo haver, é impessoal. Não. O verbo haver só vai ser impessoal no sentido de existir. Ele pode aparecer com outro sentido? Pode ou não pode? Pode. Pode. Vejam só, se eu digo aqui...
Os alunos havia ou haviam estudado? Havia? O verbo haver aí está no sentido de existir? Os alunos existiam estudado? Não. O verbo haver, se vocês olharem, ele está como verbo auxiliar e não mais como verbo impessoal. Então tem sujeito. Quem é o sujeito? Está no singular ou está no plural? Então os alunos haviam estudado. O verbo haver, por isso que eu digo, a gente brinca aqui, eu tiro essa onda de, não é pobre, rico, mas é para que você entenda que decorar, muitas vezes, parece ser o caminho mais prático. Mas derruba, porque na prova não vai cair o trivial, não vai cair o elementar. Cai a casca de banana. Não galego, não decore. Quando você chegar em casa, fale para a mamãe tirar aquele monte de papelão debaixo do lastro da cama com papel de presente das festinhas de aniversário antigas, que é para não gastar. Fale. Fale para tirar do banheiro aquele monte de pote de shampoo com um dedinho só, que é para não gastar. Aqueles papéis higiênicos da caixa de descarga, que não é acoplada, ainda é aquela de cano, de plástico, para pegar o papel higiênico. Então, não decora. Porque, né, os caras se entregam. Então, ó, verbo haver só vai ser impessoal no sentido de existir. Lembrando que o verbo existir não é impessoal, tem plural. Ele pode aparecer com outro sentido? Pode. Se aparecer, não é impessoal. Qual é o segundo verbo impessoal? O verbo fazer, indicando tempo transcorrido. Faz ou fazem 2 dias que chove? Faz. Eita, é mesmo, professor, mas tem pingueira lá em casa, viu? Olha os gatos. Vai fazer ou vão fazer 2 dias que chove? Por que vai fazer? Porque ele está como verbo auxiliar ali, não é? E ele transpassa a sua impessoalidade. Vai fazer 2 dias que chove, tá bom? Então, ó, fechando, o primeiro é horrível, só um adendo. Você trabalhar sem o instrumento de trabalho. É como um pedreiro sem uma colher de pedreiro, um mecânico sem a ferramenta, trabalhar sem voz. Então, ó, primeira situação, atenção entre sujeito e relação com verbo. Segundo, verbo impessoal. Vamos aqui para alguns casos especiais. Isso. Existir é melhor, porque ocorrer é sentido de existir. Porque ou existir ou ocorrer, eles funcionam com relação de sinonímia, são sinônimos. Então, seria mais de uma forma de explicar a mesma coisa, para encher linguiça, para dizer que o conteúdo é grande. Porque se você chegar aqui e me falar, deve ocorrer, deve existir. Então, não tem muita fundamentação explicar 2 coisas diferentes. É porque o verbo haver, ele não consegue ser conjugado. Por exemplo, houve muitas reclamações. Aí fica difícil você falar existiram muitas reclamações. Ocorreram muitas reclamações. Isso. É uma simples situação semântica. Isso. Casos especiais. Mais uma vez, Mago, vou pedir ajuda a você. E responda com o coração. Para você ver como a indução ao erro é clássica. Qual dos alunos passou ou passaram? Por quê? Porque ele quer saber qual. Agora, tá vendo que o inimigo saiu? Tá vendo, cara? Tu é bom, pai, tu é bom. Normalmente, o candidato vai perguntar porque cria-se uma teoria da conspiração na mente. Peraí, se são os alunos passaram, eu quero saber qual, mas eu quero saber qual dos alunos. Não é isso? Pense que o núcleo da informação é qual? Poderia ser qual de qualquer coisa. Aí na prova, o filho da peste, sabe o que ele faz? Ele coloca aqui, ó.
bem pequenininho, você nem vê. Esse sai. Bem pequenininho, assim. Você nem ouve. Não ouve, pô. Dos alunos matriculados nas escolas públicas que participam dos exames de seleção para obtenção de vagas nos colégios militares a nível fundamental e médio nas capitais brasileiras, passou ou passaram? Por quê? Qual? É qual? Poderia ser qual? Deixa eu apagar, senão já é doido. Qual de qualquer coisa? Qual de qualquer coisa? Eu quero saber qual. Então, se é qual, vai para o singular. Aí eu vou quebrar, é isso que está aí, professor. Eu vou quebrar a cabeça do aluno, vê. Isso é meu jeito, tem professor que faz isso. Cada um tem um DNA de aula. A concordância... Brincadeira. A concordância de substantivos formados por pronomes indefinidos e pronomes interrogativos deve ser feita a partir da prévia análise desse pronome. Tudo bem, mas para mim eu acho que isso é muita linguiça, é muita informação. Isso, cara. Olha o núcleo da informação, ponto. Aqui. Quantos da sala passou ou quantos da sala passaram? Porque eu quero saber quantos, se é qual passou, então quantos passaram. Mas é aí que vem o pulo do gato. No quadro, todo mundo fica muito propenso a procurar o erro e achar. Mas na prova, parece que eles jogam terra de cemitério nos olhos da pessoa, que você não enxerga. Eu acho que muitos já passaram por isso. Você olha e responde. Quando você sai, é só de sair do colégio. Aí dá um negócio no seu coração, bem assim. O que você faz? Não. Eita, boba. Ei, velho, não. Eu errei, olha. Eu errei. E um candidato errar uma questão que não sabe é até aceitável. Ele se conforma. Rapaz, não sabia mesmo eu fazer o quê se eu não sabia? Mas quando você erra uma questão que você sabe, você fica possesso. Rapaz, não, bicho. Ei, desculpem os termos aqui. Meu irmão é foda, velho. Oxi, velho, não, marcou não, velho. Marcou. E marcou errado. Marcou errado. Porque ele consegue fazer o aluno cegar. Eu vou mostrar como é que ele faz o aluno cegar. A galera já deve ter ouvido a história do carnaval. Eu, apesar de morar muito tempo aqui, eu sou pernambucano. E para mim o melhor carnaval do mundo é o carnaval de Pernambuco. Eu sou barrista. Mas um belo ano, eu inventei de ir para o carnaval de Salvador. Fui para o carnaval de Salvador e já vou colocar uma frase aqui. Deixar bem claro, vocês vão entender o porquê. Ó. O aluno só espera o mal do professor. Tá, daqui a pouco vocês vão entender o porquê de eu ter colocado essa frase. Aí cheguei em Carnaval de Salvador. Primeiro, tem algum baiano aqui? Não. Fiquei logo com raiva, que o baiano pensa que o cara é burro. Pensa que o cara é burro, quer roubar o cara de todo jeito. Quer roubar o cara todo jeito. Meu amigo, eu sou do Vegel, pai. Ô, meu irmão. Eu acostumado a chegar com a japonesa na Guedes Miranda e voltar com tênis Nike. Pô, tu é doido. Ainda comer pastel, passaporte 2,50 com aquele suco light, passaporte vegetariano só na soja, pai. Pra dieta. Fui carnaval. Carnaval meti logo a roupa da Morena, meti logo a roupa da moda, meti uma bermuda de veludo da Ciclone. Tênisinho tal, na moda, camiseta do bloco, botei aquelas tiras de timbalada, aquela coisa toda. Fiquei logo doente. Não usei isso não. Não, dá não, vamos não. Fiquei logo doente. Cerveja, 7 conto. 900 pau o bloco, 900 conto. 2 dias. Mas fui, né? Carnaval, dei uma de dublê de rico, né? Fui, juntei dinheiro, fui pra gastar. Tá, gastei aquela coisa toda, me perdi da rapaziada.
Digo, eita, pô, e agora? Não tem nada não. Terminar, lá no final do bloco, a galera se encontra, pega um táxi, nem tinha Uber, né? Pega um táxi e vai embora. Eu tava lá, já triste, morgado, que o cara sozinho fica morgado e tal. Aí, de repente, quando eu vejo uma morena, ô papai, 1,75 m, 65 quilinhos. Pá, 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 toda pá. Aqueles cabelos todo invocado. A morena olhou pra mim de cima a baixo, fez, ai, painho, manhã que é tu. Eu não ia perder a oportunidade, eu vou pra paniquete. Eu disse, ai, manhã, painho tá aqui. Como é que vai ser? Vai ficar ou vai correr? Ela fez, eu quero você. Eu disse, eu sou JP, vamos embora. Abracei a morena, meu Deus, era cada beijo. Eu me sentindo rei do camarote, jogando nota de R$2 pra cima. Aquela alegria toda. Era uma tapa numa popa, outra chega a tremer assim. Quando eu menos espero, uma tapa aqui que eu pum, já rodei assim, né? Fechei a mão. Acostumado na moleque, né? Fechei a mão. Quando eu olho, o painho original, é? A manhã querendo fazer ciúme. Eu acho logo o gordinho. Pense num negão. 1,90 m, 110 kg de pura massa. O cara parecia que tinha levado 2 mãos de verniz. Chega, tava brilhoso. O Julius, do Todo Mundo Odeia o Chris. Deve ser naquele estilo, cara. Meu Deus do céu, a cabeça do cara parecia um pitbull, a cabeça de um pitbull. O cara não tinha trapézio, não, era o circo inteiro aqui. Cada veia parecia um quebra-mola. O cara olhou pra mim, fez, qual que é? Eu disse, qual que é o quê? O que é que você quer? Eu quero que o senhor passe sem bater nos outros, né? Ele fez, é o quê, gordinho? Aí, velho, mexeu. Pegou pesado. Eu digo, eu não vou sair de Maceió pra cá pra perder minha moral, não. Além de cego, você é moco? Tava ele uns 3. Tudo no mesmo naipe. Negão não contou história. Deu 2 passos pra trás, tirou a camisa e enrolou na mão. Quando o cara tirou a camisa, meu Deus. Eu olhei, o cara, dessa altura, eu olhei aqui assim, a barriga do cara. Parecia um tablete de diamante negro. Só os gomos assim, só os quadradinhos. Não contei história. Tirei minha camisa também. Tirei. Porque disse, ô moral, se aí é diamante negro, aqui é sonho de valsa, velho. Qual o problema? Quando eu tirei minha camisa, ele viu que eu não estava só. Eu estava acompanhado de Sharon. Sharon estava comigo. Que eu não era doido, eu estava com Sharon na cintura. Quando ele viu Sharon brilhando, ele fez, não, se não, não, o quê? Não. Quando ele viu a Sharon cantando, não, o quê? Aí ele saiu. Não, foi embora. Foi embora. Depois que eu tirei a camisa, nenhum deles lá ousaram me enfrentar. Nenhum deles ousou. Nenhum. Tá vendo a dúvida implantada na mente de vocês? Por que a dúvida está implantada? Porque tá todo mundo pensando na história. Propositalmente eu joguei a história de pano de fundo. Desliga agora não, que o melhor da história vem, viu? Propositalmente eu joguei a história de pano de fundo para tirar a atenção de vocês. Porque se eu tivesse perguntado diretamente no quadro, a resposta vinha logo. Mas eu coloquei toda uma história que é verídica. Eu coloquei toda uma história porque você tira a atenção da regra e fica pensando na história. Na prova, o que é que acontece? É o texto. Você está lendo o texto, sua atenção sai. No caso, nenhum deles. Como você falou na história, que estava ele mais 3. Não é plural? Não, nenhum. Se é nenhum, é ninguém. É ninguém. Nenhum, ninguém. Mas aí você fica pensando na história e cria. Lembra da ideia que eu falei agora? Pô, de criar a regra. Você cria a teoria da conspiração. Se é nenhum, é ninguém. E o importante é vocês observarem que da forma como eu consegui dissipar a atenção de vocês, na hora da prova, o texto faz isso. O cara foi embora,
Eu que não era bicha, que o cara poderia... Eu disse, vamos embora amanhã. Que a baiana ficou lá, né? Olhava pra mim, olhava pra Sharon, olhava pra mim. Vamos embora amanhã, bora, pai. Eu lembro até agora da música. Segurei na cintura dela. Eu fui embora, meu amor, chorou. O problema não foi esse. Vê como eu já puxo para outra regra. Levei a jovem, nós jantamos, aquela coisa toda, um jantarzinho, aquela... Aí consegui arrastá-la, né, para um ambiente mais... Um ambiente mais, né, mais singelo e tal. Quando começou... Rapaz... Eu vou logo dizer que eu sei que está todo mundo aqui mentalmente torcendo. Travesti, travesti. Eu sei. Não. Todo mundo esperando isso. Tá todo mundo pensando aqui, ó. O aluno só espera o mal do professor. Todo mundo pensando, travesti. Quando começou a namorar, a baiana começou numa história de venha, painho, venha Nimainha, painho, venha que manhinha tá gostando, tá gostoso Nimainha, venha papai Nimainha, manhinha quer, manhinha tá gostando, manhinha tá gostando. Eu comecei, manhinha, painho, eu comecei a imaginar minha mãe do meu lado. Venha painho Nimainha, bota focando Nimainha, painho, mãe, eu disse, minha filha, calha a boca. Porque já tá numa pressão da porra aqui, então o dia todinho curtindo, bebendo, você falando pra mãe, eu tô imaginando minha mãe de um lado e meu pai de outro, pô. Fique quieta. Ela... Venha que você é barril. Aí eu olhei. Mas barril é coisa boa, mano. Eu não sabia. Eu disse, é o quê, negona? Você é barril dobrado. Eu disse, olha, minha irmã. Você deixa de fuleiragem. Ela disse, venha, pai, que eu vou explodir. Eu disse, exploda na casa do caralho, vai pra casa da peste. Depois eu vim descobrir que barril é coisa boa, pô. É, pô, eu pensando, eu numa mola danada, o sol chega a pingar, ela, venha barril. Você tá me tirando onda com a minha cara, falando da minha mãe, me chamando de barril, eu joguei ela pro laço, embora, pô. Nenhum de nós repetiu ou nenhum de nós repetimos o ato? Por quê? Nenhum. Quem de nós gostou ou quem de nós gostamos mais? Por quê? Isso. Está olhando agora, vocês estão começando a perceber a importância. Então vamos aqui. Nenhum dos alunos passou. Quem de nós? Ana Carolina, ela é fantástica, né? Ela tem uma música onde ela diz, é praticamente um ato sexual a música dela, quando ela diz, quem de nós dois vai dizer que é impossível do amor acontecer? Por que ela não diz quem de nós dois vamos? Não, porque ela quer saber quem. Poderia ser quem de qualquer coisa, tá certo? Professor, mas eu já vi situações em que o verbo tanto pode ficar no singular, como ele pode ir para o plural. Tem. Se eu tenho sujeitos formados, olha aí, sujeitos compostos, formados pelo ou. O ou, conjunção alternativa, mas que eu consiga chegar até o final da aula, está doendo até para engolir já. O ou, conjunção alternativa, ele tanto pode passar a ideia de alternância, propriamente dito, soma, como pode passar a ideia de exclusão. Como assim, professor? Vejam. José ou João será ou serão o líder? Esse ou, ele passa a ideia de soma ou de exclusão? De exclusão. Ou somente um, ou somente o outro. Então, esse ou, ele passa a ideia de exclusão. Se ele passa a ideia de exclusão, ou apenas um, ou apenas o outro. Então, o verbo deve ficar no singular. Mas nem sempre o ou vai passar a ideia de exclusão. Em alguns momentos, ele passa a ideia de soma. Cerveja ou chopp deixa ou deixam mal?
Porque é apenas um ou apenas o outro? Não, vejam que esse ou aqui, ele indica soma. Se ele indica soma, o verbo vai para o plural. O cerveja ou chopp depende do contexto. Isso, por isso que as duas deixam bêbado. Mas se eu disser aqui, por exemplo, ó, sábado ou domingo será ou serão o dia da aula. Isso, se é o dia, então será. Calor ou frio excessivo faz ou fazem mal? Os dois fazem mal. Não é isso? Tá certo? Se eu disser, como é teu? Já esqueci. É Anderson? Sim. Márcio. Yuri ou Márcio estuda ou estudam aqui? Porque os dois estudam. Yuri ou Márcio será ou serão o novo contratado do Jales? Porque se é o novo contratado, vocês têm que olhar a ideia contextual. Vamos ver já o que nós conseguimos fazer? Pega o módulozinho de vocês. Está sem página, né? Alguém numerou? Ninguém numerou. Não foi? De manhã teve gente que numerou. Que numerou? Presta aqui para dizer qual a página. De trás para frente, duas folhas. Nós já fizemos aqui a Agência Municipal de 2015. De trás para frente, do final, duas, aí. Fizemos esse texto aí, Agência Municipal. De trás para frente, da última folha para a primeira. Foi a única que não veio numerada. Aí. Duas, volte. Acharam? Agência Municipal 2015. De trás para frente. É a penúltima folha, pronto, é a penúltima folha. Você já está na página, tá? Mais uma. Aê. Acharam? É a penúltima folha do módulo. Na década de 70, o brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, um forte, que havia sobrevivido ao Brasil agrário dos anos 20, tinha expectativa de vida de menos... Acharam? Vocês têm exatos 5 minutos para começarem a ler. Na década de 70, o brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, um forte. Quem havia nascido no Brasil pobre e agrário da década de 10 e dos anos 20 tinha expectativa de vida de menos de 40 anos. Chegar aos 60, então, era quase um feito. Para esses sessentões, não havia alternativa a não ser os chinelos da aposentadoria, uma velhice inativa e cheia de dores pelo corpo. Hoje, o quadro é outro. Uma nova atitude mudou a cabeça e o corpo dos brasileiros sessentões, e a velhice passou a ser vista apenas como um novo período da vida. O envelhecimento da população é um dos 3 grandes fenômenos brasileiros do fim do século XX, junto com a urbanização e a entrada das mulheres no mercado de trabalho. Hoje, 8% da população tem mais de 60 anos. Em 2020, serão 13%. Projeções da ONU mostram que até 2025 a população idosa do Brasil terá acumulado o maior crescimento entre todos os países do mundo. Serão 1.514% em 75 anos. É um fenômeno que costuma ser citado apenas quando se fala no caixa da Previdência Social, mas também gera mudanças enormes na vida cotidiana das cidades e famílias. Até recentemente, o ganho de qualidade e expectativa de vida era principalmente das mulheres. As brasileiras que chegam aos 60 anos vivem em média outros 19 anos, contra 16 dos homens. Mas as mudanças de hábito indicam que eles, os homens, olha o termo anafórico, termo que faz referência ao anterior, eles estão tirando a diferença. As brasileiras têm qualidade de vida melhor devido a diversos fatores, como menor consumo de álcool e tabaco, lógico, associados à prevenção mais constante de doenças como câncer, afirma o diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade, da UERJ.
Viver mais não quer dizer viver melhor. Chegar bem aos 60 anos dá trabalho. E como? A diferença a favor dos atuais sessentões é que a ciência combate as doenças da idade com muito mais eficácia. Claro que não se pode ser ingênuo. O caminho rumo a uma velhice tranquila é trilhado bem antes das primeiras rugas. Texto fácil, texto molezinha, não é? Primeira questão. De acordo com o texto, o envelhecimento da população brasileira é consequência de quê? No aumento na expectativa de vida dos brasileiros. Letra C de carinho, de coração, de cafuné. Hoje, segunda-feira, letra C de coxinha. Não é coxinha de comer, não, é conchinha, ficar de conchinha. Deitadinho, abraçadinho, conchinha. Coxinha, conchinha, conchinha. O terceiro parágrafo revela que o envelhecimento da população brasileira tem sido o quê? Progressivo. Até agora tá lindo, né? Letra B de beijo. Letra B de bombom. Na década de 70, o brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, um forte. Aí já começam as questões para tentar derrubar o aluno. Vejam. Por que ele era considerado um forte? Porque ele mantinha um estilo de vida modesto? Porque ele tinha vivido mais anos do que os previstos para a sua geração? Sim, letra B. Estão acertando até aí, tudo tranquilo. De 0 a 10, o nível de dificuldade dessa prova é 6. 6, 6,5. A ideia aqui das 10 questões é acertar no mínimo 9. Tá certo? Para uma situação concursiva, no mínimo 9. 8 você acertando, você já está no vermelho, precisando dar uma reforçada, tá? Viver mais não quer dizer viver melhor. O que foi fundamental para que se passasse a viver mais e melhor? Os avanços na prevenção e tratamento das doenças. Molezinha. Agora começa, viu? Olha agora. Chegar bem aos 60 anos dá trabalho. Qual é a única frase que não condiz com a passagem acima? E aí? E aí? Tá vendo? Bote a mão no coração, não. Olha, irmão, tá vendo seu esposo aí, mãozinha no coração, viu? Mãozinha no coração, você viu? Chega embaixo. Pessoal, é muito fácil. Muitas vezes nós erramos uma questão não porque não sabemos da resposta, e sim porque não entendemos o enunciado. Chegar bem aos 60 anos dá trabalho. Marque a única frase que não condiz, que não está de acordo com esse pensamento, ou seja, onde você não tem nenhum trabalho. Na letra E. O caminho rumo a uma velhice tranquila é trilhado bem antes das primeiras rugas. Ou seja, você está se preocupando com a velhice, está tendo trabalho, não é isso? Na letra D. Claro que não se pode ser ingênuo. Tem que ter trabalho, tem que se preocupar. Na letra C. As mudanças de hábitos indicam que elas estão tirando a diferença. Se eu mudei o hábito, eu estou me preocupando, eu estou tendo trabalho. Uma nova atitude mudou a cabeça e o corpo dos brasileiros sessentões. Olha a letra A. Não havia alternativa a não ser os chinelos da aposentadoria. Mostra alguma preocupação com a velhice? Não, deixou acontecer e pronto. Então a resposta é a letra A, de amor, de abraço, de aperto. Susto, susto, galego. Próxima. No passado, a ciência não pôde. Qual é a diferença? Pode, sem acento, verbo no presente. Pode, com acento, é pôde. Pôde, verbo no passado. Professor, mas eu pensei que pôde
Era quando... quando estava ruim, tá podre, não, né? Alguém lembra como é que eu classifico esse acento? Diferencial, o acento diferencial, perfeito. Não pôde. Hoje ela possui, com E ou com I? Com I, porque vem do verbo possuir e não do verbo possuir. Né? Qual é a letra? Letra A de acarajé. Papai. Acarajézinho do bom, não é do ruim não, do bom. Do bom. Aquele acarajé ali da Praça dos Pobres, da veinha, que tem um braço grosso e outro fino. Que é um braço segurando e outro aqui. Esse é bem fininho, esse aqui é... Mas tá por fora. Marque, eita, pronome, ó, vamos lembrar de pronome? Marque a oração, a opção em que a forma pronominal utilizada está incorreta. Letra A. É difícil, para mim, praticar certos exercícios físicos. Está certo. Ô, professor, mas para mim praticar, vejam que esse para mim está entre vírgulas, indicando que ele está deslocado. A oração na ordem direta ficaria como? É difícil praticar certos exercícios físicos, para mim. Esse para mim, ele está entre vírgulas, é como se ele fosse recortado e colado no meio da oração. Ainda existem muitas coisas para eu fazer. Sim, eu fazer. Mim não faz nada, né? Próxima. Os chinelos da aposentadoria não são para ti. Tô certo, para ti. Quando a aposentadoria chegou, eu caí em si. Eu caí em si. Então eu se esqueci, eu se lembro, eu se preparo. É errado. A não ser que você caiu em Silvânia, caiu em Cibele, Sinara, né? Silvanide. Letra D de Danoninho. D de drogas. Não se abra, não. Agora eu entendi porque tem um bonequinho rindo aí na sua nuca. É, pô, fica o curirinho aqui rindo aí na nuca dele. E tu fala qualquer coisa dele, o cara diz, tô falando de tu. Mas eu tenho também, né? Tem pescoço de cabelo. E meteu o degradê, tá ligado? Meteu um degradê. Carnaval. Pintou de... Os caras que pintaram no carnaval, agora a moda era pintar a barba, né? Mas quem gosta, né, velho? Pintar a barba. Tem gente que pintou. Esse ano não, né? Olha. Tinha barba assim também, né? Tinha barba grande também. Tirou, pintou, pô, de galego. É saiadinho de paripoeira, pô. Tá ligado? Os caras chegam carnaval. Tchau, e agora vamos. Olha, misericórdia. Olha o visual. A Ponta Grossa tá matando a pau. Aí. Tá vendo? Misericórdia. Vamos lá. Marque a opção em que a palavra entre parênteses é inaceitável para completar a frase. Tá fácil essa. Resposta letra E. 12 é um absurdo. Ô, professor, mas cotidiano existe? Existe. Algumas palavras são consideradas palavras bígrafas, palavras com dupla grafia, como quociente, quociente, cota, quota, apostila, apostilha, 14, 14, só não existe esse 12, né? Então, letra E. Nona, falei dessa questão agora. O brasileiro com mais de 60 anos era, antes de tudo, um forte. O termo em destaque exerce função de quê? E aí? O termo em destaque exerce função de quê? Predicativo do sujeito, beleza. Cadê o verbo aí? Era. Verbo de ligação, seja mata, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Considere as frases para... E cadê minha amiga que me ensinou?
Não pode pigarrear, tem que aguentar, né? Para quem gosta de dirigir, viajar de carro é bom. Certo ou não? Certo. Vilarejos e cidades foram percorridos em poucos dias. Certo ou não? Certo. Ela mesmo trocou o pneu do carro. Ela mesma. Qual é a resposta? Letra E de espetinho. Escondidinho de carne do sol com uma estela, né? Pessoal, chegaram um pouquinho... Meus dois amigos aí que chegaram um pouquinho tarde, eu comentei com eles que como a garganta tá ruim, terminar a correção, libero e próxima semana teremos 2 dias. Falei com ele para dobrarmos as aulas.